Olá, bem-vindo a mais um tutorial da AtiveRotas e hoje nós vamos falar um pouco sobre a parametrização das atividades. O que é isso? Quando eu crio uma atividade para ela ser disponibilizada para os nossos profissionais, como por exemplo uma entrega ou uma visita a Taurus, eu tenho que selecionar alguns itens que serão utilizados como forma de conclusão e de início dessas atividades. Então hoje nós vamos criar uma nova atividade e vamos parametrizar essa atividade. Então para fazer isso, primeiro a gente vai vir aqui, a gente está aqui no nosso painel de operação, então a gente vai vir aqui em cadastros e tipos de atividades aqui na quarta opção. Clicando aqui você pode ver que nós temos aqui todas as atividades que já estão cadastradas nessa filial do sistema aqui, nessa versão do sistema, e nós vamos criar uma nova. Clicando aqui nesses lapisinhos você pode editar as atividades que já existem. Então se você tem uma atividade e uma coisa que você utiliza nela, algum parâmetro que você utiliza nela deixou de ser interessante e um novo parâmetro passou a ser interessante, você pode editar a sua atividade selecionando diferentes parâmetros. Então vamos criar uma nova atividade, vou clicar aqui no mais, adicionar uma nova atividade. Vou selecionar aqui a nossa filial, que é a nossa filial de exemplo que a gente utiliza aqui. O conceito de filial vai ser abordado mais a fundo no próximo vídeo, mas eu vou selecionar a nossa filial que a gente utiliza aqui e o título da minha atividade vai ser teste atividade. Aqui eu tenho um ícone. Esse ícone aqui o que seria? Quando eu estou trabalhando a minha atividade lá no painel de operação, aparece um iconezinho da atividade quando eu coloco ela no profissional ou quando eu vou selecionar ela para colocar num roteiro, aparece um iconezinho. Aqui eu seto qual é o ícone que vai aparecer. Então eu vou clicar aqui. Eu posso selecionar qualquer ícone aqui da galeria, eu vou selecionar o iconezinho aqui da visita do caminhozinho verde. Então a nossa atividade tem um título de teste. O nosso íconezinho aqui é o caminhãozinho verde. E aqui embaixo tem a opção de ativo. O que seria ativo? Eu posso eu posso criar uma atividade, mas não disponibilizar ela para o meu sistema. Eu deixando isso aqui marcado como ativo, quando eu for criar um roteiro, eu posso selecionar essa atividade para delegar a algum profissional. Então eu vou manter aqui como ativo para a gente poder olhar algumas coisas mais de perto, mais a fundo. E aqui agora vai começar uma parte importante, que é o comportamento no aplicativo móvel. O que é isso? É o que o meu profissional vai ver no mobile dele. Então clique longo na atividade para visualizar endereço no mapa. É a nossa primeira opção. O que é um clique longo? É se o meu profissional ele está vendo a atividade dele na tela. O que seria um clique longo? É ele pressionar e manter o dedo pressionado. Onde é que a gente pode ver isso como exemplo? Nos aparelhos Android, ele geralmente tem um único botão na tela, que é aquele botãozinho, o botãozinho que fica abaixo da tela. E abaixo do touchscreen tem um único botão. Então, se você segurar aquele botão, você realizar um clique longo nele, vai abrir uma opção diferente do que as opções que aparecem se você apenas clicar. Então, um clique longo é isso, é um clique que você aperta e segura. Então, se o meu profissional der um clique longo na atividade, o que vai acontecer? Eu tenho essas atividades aqui. Não abrir o mapa, abrir o mapa do próprio aplicativo. O que é isso? O próprio Ative Rotas ele tem um mapa dele mesmo, que eu posso com um clique longo abrir esse mapa aqui já nativo do próprio aplicativo, ou então abrir o Google Maps com rota até a atividade. Se o meu profissional ele pega a atividade lá, ele realiza um clique longo nela. Se eu selecionar isso aqui, se ele der um clique longo, vai abrir o Google Maps com a rota da localização de onde ele está, no momento em que ele clica, em que ele realiza o clique longo, até o local final da atividade. Então eu vou colocar aqui não abrir mapa. E essa é a nossa primeira opção de comportamento no aplicativo móvel. Descendo um pouco mais a tela aqui, nós temos um checklist aqui. O nosso primeiro item é envia sinal de visualização para o painel web quando o usuário entrar na atividade. Ou seja, lembra se você acompanha todos os vídeos do Ative Rotas, em um vídeo eu expliquei
o que é aquele olhinho que aparece no painel de operação. Então, se eu manter isso aqui marcado, acontece aquele comportamento que eu coloquei no vídeo lá. O meu profissional tem a lista de atividades dele. Quando ele clicar na atividade dele abrir, vai aparecer no painel de operação que ele abriu a atividade. Com isso eu tenho um controle melhor. Ou então eu já posso colocar as outras opções aqui, adicionar como visualizada na fase de ajuste do roteiro. Eu já posso deixar aquele olhinho aberto quando eu já estiver ajustando o roteiro do meu profissional. Ou então eu posso selecionar essa opção de baixo, adicionar como visualizada na fase em rota. O que seria isso? O olhinho lá na minha atividade vai ficar fechada, mas quando eu despachar o meu profissional, a atividade vai aparecer como visualizada. A última opção é som em vibração quando há uma atividade não visualizada, quando o profissional estiver em rota. O que é isso aqui? Esse aqui é o comportamento no aplicativo móvel. Então, o som e a vibração quando há uma atividade não visualizada quando o meu profissional estiver em rota é o que? O meu profissional está realizando o roteiro dele e ele tem uma atividade que ele não abriu ainda. O ActiveRotas vai considerar esse comportamento estranho se passar uma grande quantidade de tempo e a atividade não for aberta. Então o telefone vai vibrar e vai emitir um som indicando que, olha, você está esquecendo de visualizar uma atividade. Então essa última opção aqui é para isso. Notificações Android são aquelas push notifications que ficam acima, perto do relógio no telefone. Vou deixar sem notificações aqui. E agora vem uma parte importante, a parte dos displays. Para ilustrar melhor essa parte dos displays, eu vim aqui numa atividade conhecida nossa, na atividade de entrega. Cliquei aqui no lápis para editar essa atividade e vim aqui nos displays dela. Então no display 1, o que exibir para o aplicativo móvel, o nome do tomador do serviço, e no display 2, o que exibir, o logradouro, número, bairro, cidade, município, data e hora. Então vou mostrar no aplicativo móvel e explicar o que é o display 1 e o que é o display 2. Então aqui agora a gente está no nosso emulador com o Pocket branco. O que foi que eu fiz? Eu cortei o vídeo até para não ficar repetitivo, porque são coisas que eu já expliquei anteriormente. Aqui eu criei um roteiro, eu adicionei uma atividade de entrega, vim aqui no meu dispositivo móvel, cliquei para visualizar e está aqui as informações. Então meu display 1 seria o que? O que tem lá? O que tem lá na nossa opção de atividade? O tomador do serviço. Então o nosso display 1 é isso aqui, o que fica maior, Farmácia Aldesul. Então esse aqui é o nosso display 1. E o nosso display 2 que eu tinha mostrado lá, que era o logrador, o número, cidade, bairro, a data e a hora. Tá aqui embaixo tudo como eu falei. O logradouro, o número, o bairro, a cidade, a data e a hora. Então aqui está bem explicado o que é o display 1, é o título aqui. Eu posso mudar essa opção, eu vou mostrar as opções que tem lá para o display 1 e o display 2. Então esse aqui é o nosso display 1, que fica mais acima, perto do ícone da atividade. Aqui vem o nosso ícone novamente. E o display 2 é o que fica mais embaixo. Eu posso selecionar outras opções, eu vou mostrar melhor quais são as opções que tem no ActiveRotas para esses displays. Então a gente está aqui de volta cadastrando a nossa atividade, a nossa nova atividade. Então a gente está aqui no display 1, eu vou abrir aqui o menu, submenu, e tá aqui. Essas são as opções que tem no ActiveRotas para o display 1. Então eu posso desde não exibir nada até colocar um logrador, um número, um bairro, o nome do tomador de serviço, com a data ou com a hora, ou com a data e a hora, e alguma observação que tenha sido deixada no cadastro da atividade, ou com apenas uma observação, ou tipo da atividade. Então são diferentes, as mais variadas possíveis variações de display para a opção 1 aqui. Então essa tem toda aqui para se encaixar melhor na sua atividade, para que mais lhe convém você possa usar. Então aqui são as opções do nosso display 1. Nome do usuário do sistema que cadastrou a atividade, nome do usuário que cadastrou a atividade e o nome do tomador do serviço, o nome do cliente. Então são muitas opções. Para o display 2 também é a mesma variação, a mesma quantidade de opções para o display, e então você vem e escolhe a opção que melhor lhe convir.
O Display 3, o que é o Display 3? Ele está disponível aqui para mobile. O Display 3 exibe apenas a última opção escolhida naquela atividade. Então, o que seria a última opção escolhida? Eu estou fazendo a entrega, eu sou o profissional que está com Active Rotas no telefone, e eu estou fazendo a entrega. E eu, no meio da entrega, eu fechei o Active Rotas, eu parei de utilizar o telefone no meio da entrega. Então, quando eu voltar, ele vai dizer: olha, eu estou fazendo a entrega aqui, e eu estava no meio do checklist avisando que eu estava terminando a entrega. E eu bloqueei o telefone, eu fechei o telefone, deixei o telefone em modo de pausa. Eu não finalizei o checklist para informar que eu finalizei aquela atividade. Então vai aparecer naquela atividade que o checklist de finalização não foi terminado. Então esse aqui é o Display 3, é só a informação da última coisa que foi feita naquela atividade. E agora a gente vem para o comportamento no painel de operação web. É o mesmo princípio, o display 1 é o que fica mais acima, o número maior, embaixo a gente seleciona, também são as mesmas informações que a gente pode escolher. Então aqui no display 1 eu vou colocar o nome do tomador de serviço com a hora, não, o nome do tomador de serviço com o código da atividade, apenas para variar um pouco. E no display 2 eu vou colocar observações, caso seja algo que me interesse. Aqui agora nós temos algumas opções de exibição da contagem de atividades disponíveis ou no balcão no painel de operação. Vou deixar essas opções como não exibir, exibição do peso das atividades, exibição da contagem de atividades no roteiro. Essas exibições desses números eu vou deixar aqui como não exibir, para não poluir muito a nossa tela. E agora vamos para o comportamento no sistema. Duração estimada para a realização da atividade em minutos. Quanto tempo eu acho que o meu profissional deve levar para terminar essa atividade? Eu vou deixar aqui como 30. Passando desse tempo aqui, o que vai acontecer? Aquele alerta de som e vibração que eu podia ter marcado, aquele alerta vai disparar e meu profissional vai ser alertado que a atividade não foi finalizada ou não foi iniciada, que que o sistema vai querer saber o que está acontecendo. Visibilidade no aplicativo móvel e web. Aqui eu posso escolher se essa minha atividade vai aparecer apenas para os controladores do sistema, para a versão web, ou só para os meus profissionais mobile, ou para ambos. Então aqui eu tenho uma maior flexibilidade na disponibilidade dessa atividade. Eu posso fazer ela aparecer tanto só no web, como só no aplicativo mobile ou em ambos. Ocultar nos relatórios, não ocultar, mostrar em todos, ou então posso apenas mostrar essa atividade apenas no relatório de rendimento ou apenas em atividades frequentes, que eu vou explicar um pouco mais na frente o que são as atividades frequentes, nos relatórios de rendimento por usuário e atividades frequentes. Então aqui a gente tem a flexibilidade máxima do que a gente deve fazer com essa atividade. Tem campos para identificar o cliente, sim ou não. O que é a identificação do cliente? É o nome do cliente ou um dado, um RG, um CPF, ou um CNPJ, algo que me faça identificar o cliente. Eu vou colocar aqui como sim. Tem campos para endereço do cliente. É necessário que na atividade mostrar o endereço do cliente? É uma atividade que necessite do endereço do cliente? Eu vou colocar aqui que sim, que a nossa atividade de teste aqui vai precisar sim do endereço do cliente. Nós vamos realizar uma entrega, por exemplo, então você precisa do endereço do cliente. Ou então se você vai entregar uma mensagem, vamos ter que identificar o cliente, mas aí eu já não precisaria mais do endereço. Então isso aqui é altamente configurável. Tem peso, eu vou colocar aqui não tem peso. Eu selecionei aqui no peso aqui, nossa atividade não vai precisar de informações de peso. Então para que eu iria querer essa informação? Se eu fosse entregar alguma carga de caminhão, alguma coisa desse gênero, eu iria precisar da informação do peso, do quanto pesa aquela minha carga, o que eu estou carregando. Eu preciso daquela informação. E a última aqui, permite adicionar automaticamente no roteiro após o cadastro. O que é isso aqui? Quando eu terminar de cadastrar essa atividade aqui, eu já vou poder colocar ela direto no roteiro. Eu vou colocar aqui que não. E aqui uma configuração que vai vir mais para o futuro, que é a configuração para a internet das coisas. O conceito de internet das coisas ainda não foi explicado, vai ser explicado um pouco mais na frente. Então, com isso nós chegamos ao fim da parametrização das nossas atividades.
Esses são os parâmetros que nós podemos escolher. Espero que tenha ficado claro e continue acompanhando os vídeos do Ative Rotas.